Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade não, para dar início a mais uma série de devocionais dessa semana. Nossa semana se iniciando em agosto, nós vamos começar com mais uma série de devocionais. E nessa semana nós vamos falar sobre o poder da comunhão. Ontem fui ao culto na Igreja de Cristo que se reúne aqui em Patos. O irmão trouxe essa ilustração aqui dentro do corpo, falando sobre a comunhão. E eu vou começar com a ilustração que ele trouxe, que diz o seguinte: existiam 4 bois, e esses 4 bois, o leão, ele queria comer. E aí, os bois viviam junto, em harmonia. Logo, o leão nunca conseguia, porque quando tentava pegar um, os outros vinham em sua defesa. Quando tentava pegar outro, os outros vinham em sua defesa. Logo, o leão nunca conseguia pegar os bois. E aí o leão teve uma grande ideia. O leão chegou para o primeiro boi e disse: olha, o boi da sua direita disse que você está comendo os melhores pastos que tem. E aí chegou no outro boi e disse assim: olha, o outro boi está dizendo que você está pegando e está comendo só os verdinhos e deixando só as gramas ruins para ele. E aí chegou para o outro boi e disse assim: olha, aqui quem manda sou eu, vocês não estão com nada. E virou para o outro boi e disse para o outro boi que os outros bois haviam dito que ele era o mais lerdo do rebanho. E aí começou. Os bois brigaram entre si. E por eles terem brigado entre si, cada um tomou seu rumo. E cada um indo para um canto, o que aconteceu? O leão, muito esperto, conseguiu comer um a um, sem deixar nenhum pedaço. Moral da história: juntos somos mais fortes. Sozinhos não podemos fazer absolutamente nada. Então, nós vamos começar uma série de devocionais falando por que o corpo ele deve se unir, principalmente nos momentos de diversidade, que é onde a igreja pode ser mais generosa, a igreja pode ajudar com mais ênfase, a igreja pode ser mais produtiva, mais amorosa, mais carinhosa e o principal, sem julgamentos. Será que nas igrejas atuais acontecem esse tipo de informações? Um boi sendo enganado por um leão, aonde fala que um irmão é privilegiado, que o outro irmão é melhor, que um irmão tem isso, tem aquilo, e começa aquela fofocada sem rumo dentro da igreja? Será que acontece? Deixo aí para ficar deixa essa pergunta no ar. Acontece, e muito, dentro das igrejas, dentro das empresas, em qualquer lugar. Aonde o ser humano está, parece que tem um chamariz de fofoca. É impressionante. Por isso que Paulo, lá nas suas cartas, quando ele fala das viúvas, que as viúvas não podem ficar, já tem estudo aqui, que elas não podem ficar aleatórias, vivendo uma vida sem rumo, sem direção, tendo a sua vida voltada para as coisas do Senhor e voltadas por ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e a cuidar das suas casas. É exatamente por isso, para não haver nenhum tipo de fofoca. Tem um estudo de Eclesiastes que eu trouxe isso com bastante ênfase. E eu sempre digo que a fofoca ela para em quem tem maturidade. É isso. Vamos começar com carregando os fardos uns dos outros. A força para vencer os dias difíceis não vem do isolamento, mas da ajuda mútua. Sozinho eu posso caminhar um trajeto e chegar a algum lugar, mas acompanhado eu posso ir muito mais além. Mas muito mais além mesmo.
Esse nosso estudo ele foi estruturado no mesmo formato, focado na fraqueza do isolamento e a força do cuidado mútuo, utilizando a nossa boa e velha escritura sagrada. Tentar carregar as fraquezas na vida sozinho é uma das maiores armadilhas da jornada humana. Estes textos, eles revelam que Deus não nos projetou para a autossuficiência isolada. Em Cristo, nossas vulnerabilidades tornam-se o ponto de encontro para a comunhão, onde o apoio mútuo, a amizade leal e a empatia restauram as nossas forças. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar com Gálatas. Gálatas, o capítulo é o 6, o versículo é o 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Paulo ele encerra a carta de Gálatas exortando a comunidade a viver prática no Espírito. O capítulo inclui sobre como restaurar com mansidão o irmão que caiu em pecado, a responsabilidade do plano e da colheita espiritual e da importância de fazer o bem a todos, gloriando-se apenas na cruz de Cristo e não na sua própria suficiência. Levem os fardos uns dos outros. O termo grego baros refere-se a um peso excessivo, uma carga esmagadora que ultrapassa as forças de uma só pessoa, como crises emocionais, lutos, tentações fortes ou provações financeiras. Isso contrasta com o fortion, no verso 5, a carga leve ou a responsabilidade individual do dia a dia. Eu estou aqui em Patos, na Paraíba, aplicando treinamento junto com uma turma de mais 5 instrutores. E o pai de uma das meninas que é da minha colega de trabalho veio a falecer na sexta-feira. E quando ela falou para mim, eu falei, não, pode contar comigo que eu vou com você e a gente vai lá para dar o consolo para essa moça, né? Porque não é fácil. A perda de um ente querido, consolar uma pessoa que eu quase não conheço, ela não foi eu não instruí ela. Mas nós, quando estamos em Cristo Jesus, não que a gente vai caçar um velório, um cemitério para poder confortar todo mundo, né? Mas dentro daquilo que nos cabe, a gente pode sim conversar, a gente pode sim dialogar, a gente pode sim ajudar. E foi um momento tão bonito que eu abracei ela, orei pela vida dela e ela me agradeceu e só chorava, porque de fato é triste. Então a gente tem que ser o suporte dessas pessoas que estão de luto, que estão passando por tentações, que estão com dificuldades. A gente precisa ser esse ponto de luz dentro da vontade do Senhor. O pai era cristão, ela também é cristã, e eu fui lá junto com o pessoal, o time de treinamento, e a gente prestou a nossa solidariedade para essa moça, né? Não era minha, mas eu, como uma serva de Cristo, eu tenho um papel a cumprir aqui nesse mundo. E eu creio que Deus está cuidando dela. Orei muito para isso, para que ela consiga superar, para que ela consiga se fortalecer. Esse é o nosso papel aqui nesse mundo, confortar, consolar, ajudar. Só que as pessoas, elas se perderam no meio do caminho, porque vivem a inutilidade da sua vida e se esquecem do próximo, sendo que Jesus nos fez para andar com todos, como descrito aqui em Gálatas. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim vocês cumprirão a lei. Nosso trabalho é esse, é levar os fardos pesados uns dos outros.
muitas das vezes esquecer a nossa própria dor e ajudar o próximo. É nesse momento que o Senhor está te curando. Ontem, conversando com o irmão falou assim, eu falei com ele assim, olha, teve momentos aqui em Patos que era para eu ser consolada. E eu que estava consolando as pessoas. E ele disse assim para mim, irmã, é assim que o Senhor trabalha. Para te consolar, ele faz com que você console outras pessoas. E esse é um ponto primordial para nossas vidas. Nosso papel não é levantar fofoca, levantar falso, levantar qualquer tipo de diálogo que não seja pertinente às vontades do Senhor. Não é levantar nenhum tipo de argumentação que não seja boa, perfeita e agradável de acordo com a vontade de Deus. Então, devemos pensar muito antes de abrir a nossa boca para falar mal do próximo, julgar o próximo. Nosso papel é levar o fardo, é ajudar, não colocar a pessoa mais lá embaixo. Cumprirão a lei de Cristo. A lei de Cristo não é um código ritual de regras, mas o mandamento do amor sacrificial, João 13, versículo 34. Ajudar o outro a suportar a sua fraqueza é a maior demonstração prática de que a lei do amor está ativa na igreja. Aplicação. Você não precisa carregar o peso da vida sozinho. Nem deve deixar que o seu irmão afunde sob a carga dele. Abrir-se para compartilhar sua dor requer humildade e dispor-se a carregar a dor do outro. Exige amor intencional. Eu só consigo fazer isso quando eu amo intencionalmente, quando eu faço a vontade de Deus intencionalmente, sem buscar os meus próprios interesses, buscando apenas os interesses de Cristo Jesus. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O pregador reflete sobre as injustiças da vida debaixo do sol. A opressão, a inveja humana e a futilidade do trabalho incansavelmente apenas por ganância individual, destacando o valor inestimável da união e da amizade para superar os perigos do caminho. É melhor ter companhia. O texto hebraico estabelece uma máxima de sabedoria prática. A solitude proposital para buscar a Deus tem o seu valor, mas o isolamento existencial é trágico. Devemos andar em comunhão, em comunidade. Não podemos viver sozinhos, de forma nenhuma. A gente pode até chegar a um local sozinhos, mas com Deus e com os nossos irmãos, a gente pode chegar muito além. Pobre do homem. A expressão traduzida como pobre homem ou ai do que está só, indica uma situação de extrema vulnerabilidade. No Antigo Oriente Próximo, viajar sozinho por estradas emburacadas e infestadas de salteadores podia ser fatal em caso de queda ou de ataque. Não nascemos para andar sozinhos. Precisamos andar em grupos. Por isso, Deus e Jesus estipulou a igreja. A igreja não como prédio, mas a igreja como eu, você, seus irmãos, sua família, todos nós. Aplicação. O isolamento multiplica o peso das nossas fraquezas, enquanto a comunhão divide o fardo e multiplica as forças. Cultive amizades profundas e leais nos momentos de queda espiritual ou emocional. Ter alguém por perto é o instrumento de Deus para colocá-lo de pé, para você não cair. E mesmo que você caia, o outro vir te pegar pelas mãos e te levantar e te ajudar. Provérbios 17, versículo 17.
O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Este capítulo de Provérbios reúne vários ensinamentos sobre paz no lar, a pureza no coração, o perigo da insensatez e da discórdia, ressaltando o valor do autocontrole e a importância de saber identificar relacionamentos leais e verdadeiros. Em todos os momentos, o amor autêntico de um verdadeiro amigo não é condicional nem oportunista. Ele permanece inalterado, tanto nos momentos de alegria e prosperidade, quanto nas estações de vergonha, falha e fraqueza. E irmão na adversidade. No hebraico, a palavra para adversidade vem de uma raiz que significa lugar estreito, aperto, aflição. A verdadeira amizade se aproxima e se fortalece justamente quando a vida aperta. Amigos de verdade não desaparecem quando a fraqueza é exposta. Seja o tipo de amigo que oferece um ombro seguro nos dias difíceis e cercar-se de pessoas que amam por quem você é em Cristo e não pelo que você pode oferecer. Nossa vida tem que ser pautada em pessoas que nos aproximam de Cristo, em pessoas que veem o nosso potencial e nos impulsionam a ser melhores para Deus e para Cristo Jesus. Nesse último mês que eu tô aqui, né? Essas últimas semanas que eu tô aqui, eu fui muito ajudada pelos meus colegas de trabalho. E eu sou muito agradecida por cada um deles. Cada um vieram me dar conselhos, ajuda, direcionamentos, me ajudando a escalonar cada vez mais dentro da minha profissão. E agradeço muito a Deus por cada um desses mocinhos que me ajudaram na minha trajetória aqui dentro do meu trabalho, onde eu tô, em Pátio, na Paraíba. Gabriel, Thales, Anne Samara, José, Carlos Eduardo, Cássia, mas quem? Tem tanta gente. Acho que eu falei todo mundo. Agradeço cada um de vocês. E se eu esqueci o nome de alguém, obrigada. O pessoal da supervisão que me deu um suporte lá de Minas Gerais, Ágata, Fabiola, Ediane, todo mundo que se colocou à disposição para me ajudar, me orientar, me capacitar, estão me capacitando. Eu sou extremamente agradecida. Que o Senhor, Ele cubra vocês com as bênçãos que Ele tem e ajudem em suas necessidades, hoje e sempre. Vocês se mostraram verdadeiros amigos. Romanos capítulo 12, o versículo é o 15. Alegrem-se com os que se alegram, meçam o choro com os que choram. Após expor a profunda doutrina da salvação, no capítulo 1 a 11, Paulo inicia a sessão prática da carta de Romanos, exortando os cristãos a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo e a viverem a transformação da mente, exercitando os dons com humildade e praticando amor sincero na comunidade. Alegre-se, choreis. Paulo usa verbos no infinitivo grego que funcionam como ordens diretas para o comportamento comunitário. A verdadeira vida cristã exige sintonizar a mente e o coração com o estado emocional do outro, ajudar de fato o outro, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, estar com ele nesse momento de dor e nos momentos de alegria também, sem inveja, sem condenação, sem apontamento, sem fofoca. É um ponto, gente, crucial. Se um irmão chegou para você para falar do problema dele, que ele está enfrentando, seja um pecado, seja uma dor, seja uma tribulação, o seu papel é orar junto a ele e tentar ajudar. Se você não consegue ajudar, eu sempre tive essa postura. Quando
eu era do Ministério da Benevolência, dentro do corpo onde eu congregava. Eu pegava o irmão ou a irmã, vinha falar comigo e eu falava, eu não tenho como, mas espera aí. Eu ia no irmão, que era o líder da benevolência, né, e falava com ele, ó, eu tô precisando disso, disso e disso, para mim. Eu não pedia no nome do irmão, eu pedia no meu nome, para mim. Aí o irmão já sabia que eu pedia para mim, e ele, tá bom, não tem problema não, Natália. O que o irmão precisa? Ele já sabia, porque eu tinha vergonha de pedir para mim. Eu sempre tive vergonha de pedir para mim. Mas para os outros eu pedia como se fosse para mim, para não envergonhar o outro, sabe? E aí o irmão falava assim, tá bom, Natália, o que o irmão precisa? Aí eu, não é o irmão que precisa, sou eu mesmo. Aí ele, não consegue nem falar, não consegue nem mentir. Aí eu falei assim, tu sabe, né, como é que eu sou, né? Tu sabe que eu sou toda envergonhada pra pedir as coisas pra mim. Aí ele, eu sei, minha irmã. Aí eu falava, é sim, meu irmão. É pra o irmão. Só que eu não quero expor o irmão. Ele, não, minha irmã, não tem problema não. Precisa expor, não. A igreja sabe do seu coração, sabe quem você é e sabe que você está de fato pedindo para o irmão. Pode ficar tranquila. Ninguém vai te julgar por você querer proteger a imagem do irmão. Então, o que a gente puder fazer para proteger a imagem do irmão, não que eu esteja fazendo apologia à mentira, gente. Não estou fazendo apologia à mentira. Mas eu tento proteger a imagem do outro irmão com uma forma divertida de falar, sabe? É, mas porque o irmão sabe como eu sou, o irmão me conhece, o irmão me conhece a fundo. Ele sabe quando eu tô falando, o que eu tô falando, da forma como eu tô falando. A gente tinha sintonia e fraternidade. Nós. É um amor muito grande que eu tenho com esse irmão. Então, não diga para outras pessoas o que o irmãozinho teve a coragem de contar para você. Se ele tem um vício com pornografia, se ele tem um vício com mulheres, se ele tem um vício com bebidas, com cigarro. Ele quer que você o ajude em oração. E esse é o seu papel, ajudar o seu irmão em oração. Fazer com que ele seja edificado por Deus, para que ele seja modificado, para que a vida dele seja abençoada e vocês consigam ter uma, como é que eu posso dizer? Ter uma comunhão, né? Que é para isso que nós estamos aqui. A teologia da empatia, chorar com os que choram, exige compaixão, sentir a dor do outro. Alegrar-se com o que se alegra exige libertação da inveja, celebrar a vitória do outro. Ambas as atitudes quebram o egoísmo e criam um ambiente comunitário, seguro para lidar com a fraqueza humana. A empatia é a ponte que conecta o coração dos dois na hora da fraqueza. Em vez de dar conselhos apressados e julgamentos frios quando alguém estiver sofrendo, disponha-se simplesmente a estar presente e validar a dor do seu irmão. A vulnerabilidade e a fraqueza humana encontram cura e suporte no corpo de Cristo. Em Gálatas 6:2, aprendemos que apoiar o irmão nos seus fardos pesados é cumprir direto o amor de Cristo que ele nos ensinou. Em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 10, vemos que o isolamento nos torna alvos fáceis na vida, mas a companhia piedosa garante o socorro no dia da queda. Em Provérbios 17:17, descobrimos que a verdadeira amizade se prova nas estações de aflições, agindo com lealdade de um irmão. Em Romanos 12:15, somos desafiados a praticar a empatia sincera, chorando e celebrando juntos como um só corpo. A adversidade, ela tenta nos isolar. Quem é o irmão que hoje precisa de você? Ajude-o a carregar uma carga. Ou quem você precisa ter a humildade de pedir ajuda. Tenha o coração humilde para pedir ajuda e tenha o coração mais humilde
para ajudar e não apontar, condenar ou criticar algum irmão. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Tome-nos em tuas mãos, dirija nossas vidas, perdoe nossos pecados, ajude-nos a ser melhores para o Senhor. Perdoe nossas falhas e nossos erros. Possamos, Pai, ser instrumentos da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade, que não deixemos, Pai, o isolamento fazer com que a gente saia do corpo e se afaste do Senhor. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.